Shalom, queridos, queridas. Mais uma vez aqui, a missionária Geni de Jesus. Eu faço parte da tropa de elite de Jesus. Pastor Rony, pastora Fabiana, são meus pastores e meus pais espirituais. Sejam bem-vindos a mais uma pequena porção da Escritura. Amém? E eu quero começar com João 3. João 3, versículo 3. João 3:3. Jesus respondeu a Nicodemos, né? E disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A palavra nascer é nascer do céu, né? No grego é gene. Não sei falar direito não, tá? E no versículo 5, o Senhor Jesus ele vai mais além, uma escada, um degrau a mais. Ele fala assim: na verdade, eu te digo que aquele não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós somos um espírito que vivemos no corpo, né? E possuímos uma alma. Nós somos seres espirituais. E não te maravilhes de ter dito, necessário puder nascer de novo, porque o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, pois ouve a voz do Espírito. Isso é uma introdução para a gente falar sobre a Páscoa. Não podia deixar de falar sobre a Páscoa. Não tinha como, essa semana eu só estou pensando nisso. E aqui o Senhor Jesus fala para aquele chefe da sinagoga, o mestre da lei, Nicodemos, que já estava crendo, mas a mente dele ainda estava ali, presa no antigo. Por isso que Jesus fala, para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo, como nós. Como é que nós vamos entender os tempos de Deus, o calendário espiritual de Deus, se a gente não nascer de novo com a nossa mente, né? Não nascer de novo. É mudança total. E eu vou te falar, parece difícil, mas não é. Como tudo na Bíblia, é difícil porque tem resistência em nós. Nossa alma, ela não vai querer, porque nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, mas quando você decide sim, dizer sim e se posicionar, aí vai indo. Vai indo. Quando você menos esperar, você já está ali naquele mover do Espírito Santo. E ele disse: você vai ouvir para onde vai, você não vai saber para onde vai. É tremendo. E portais são abertos. E vamos então para. Eu vou começar do princípio, Gênesis, antes de ir para Êxodo, que fala sobre a Páscoa. Gênesis 1:14, para vocês verem como isso está desde o princípio. Ai, como eu amo a palavra de Deus. Isso eu recebi esses dias. Ai, coisa linda. Gênesis 1:14. Haja luzeiros na expansão dos céus para fazer a separação entre o dia e a noite, que sejam para sinais, para as estações, para dias e anos. Tem uma outra tradução que as estações está assim, tempo determinado, para dias e anos. Olha aí, vou repetir. Aqui é a semana da criação, né? Haja luzeiros na expansão dos céus. Isso é Deus falando. Para fazer a separação entre o dia e a noite. Trevas e luz já haviam, né? Desde Gênesis antes lá, primeiro versículo. E aí, que sejam para quê? Qual o propósito? Para que sejam para sinais. Sinais aqui, no original, né? Do hebraico, são marcas, lembranças, aviso. Olha que legal. Para
o propósito para as estações, para os dias e anos, um tempo determinado. Essa palavra estações, ela no hebraico é moad. E sabe o que ela significa, gente? É o que ele falou ali: tempo determinado, lugar designado, também é um lugar, olha aí. Tenda do encontro, temporada designada, festa estabelecida, estações aqui, com festas, e agenda de Deus. Quem não quer fazer parte da agenda de Deus? Eu quero. Eu quero estar na agenda de Deus o tempo todo. Interessante que essa mesma palavra, irmãos, está em Levítico 23:2. A mesma palavra. Uma instrução do Senhor. Olha só. Ele disse para Moisés, né? Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamarem serão santas convocações. Uau! É convocação. Estas são as minhas festas. Aí ele vai dizer quais são as festas. Ou estas são as minhas solenidades, dependendo da tradução. E essa palavra solenidade, ela é moad. É a mesma palavra. Ei! A mesma palavra. Então, o que ele está dizendo? Fale aos filhos de Israel e diga-lhes as solenidades ou festas fixas do Senhor que proclamarem, que anunciarem, é para anunciar, toca a trombeta, vai tocando, para anunciar as festas. Trombeta não é chofar, eu confundi até bem pouco tempo. Trombeta é um instrumento fino, comprido, que aparece em Apocalipse. Chofar não, é aquele de chifre de boi, né? Que tem um som, é diferente, mas é que é parecido que eles têm, cada som tem um significado, né? Então ele é longo e pá, 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 e vai parando um pouquinho, é tremendo. Tudo com Deus tem propósito, ele é um Deus de propósito. Então, estas são as minhas solenidades, esta é a minha agenda, posso dizer assim. Esta é a minha agenda. Santa convocação, santa porque é separado para ele separou para si. Santo é isso, separou para si. Convocação é uma ordenança. Vamos convocar. Ordenança. Ai, como eu amo a palavra de Deus. Agora sim, nós vamos para o Êxodo 12, que foi a instituição da Páscoa, né? O início do ano espiritual. Aí eu não sei como eles contavam o ano até aí. Eu não sei dizer. Se alguém souber, até divide com a gente. Mas eu não sei como. Talvez pelos sinais já que Gênesis falou, né? Da lua, do sol. Não, eu não sei, não está escrito. Eu sei o daqui que está dizendo, né? Êxodo 12, que a gente vai ler aqui agora. Tem até um título, A Páscoa Instituída. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano, as primícias. Lembrando que aqui, a Páscoa, como eu falei uma vez, é um tempo de batalha, mas também de celebração e de vitória. Vitória da morte para a vida, celebração da vida. Porque aqui, isso aqui ele estava orientando, Deus está orientando, o Senhor estava orientando Moisés e todo o povo de Israel como eles deveriam proceder, porque eles passaram 430 anos no Egito. Jacó, quando veio para o Egito, na época de José, eram 70 homens, mais as crianças e as mulheres. Então, a família estava começando. Agora, eles eram milhões. Eles se multiplicaram tanto que o nascimento de Moisés foi muito sobrenatural. Era um tempo de morte. O faraó tinha dado ordem para as parteiras matarem os meninos, porque
tinha mudado o faraó não conhecia mais, né, o povo ali, os filhos de Israel, e aí começou a colocar carga, tributos, tudo em cima deles, muito forte, porque eles estavam se multiplicando e ele entendeu que eles podiam se revoltar e vencer. Só que eles tinham mente de escravo, 430 anos. E aí o nascimento de Moisés foi tremendo. Gosto muito de Joquebede, porque ela arriscou a vida dela para esconder o menino por 3 meses. Eu entendo que foi seguindo a instrução do Senhor, porque era matança geral naquele tempo. Tudo quanto era menino era morto, né? Raquel chorava ali direto. E aí ela falou, não, vou esconder aqui. Mas com 3 meses já não podia mais. E aí ela teve essa estratégia de colocar no cesto de junco, colocar no rio, Nilo, na hora que a filha de Faraó estava se banhando. Que coisa linda. Olha aí o tempo designado, olha a agenda de Deus aí. E aí Miriam também, a irmã mais velha, seguiu, e a gente já sabe a história. Então eu fico imaginando Joquebede, no tempo de morte. Ela já falava assim, vida, você vai viver. Você vai viver. E você vai cumprir o chamado que Deus tem para você. Você vai viver. Você vai viver. Em um ambiente de morte, a vida. E ali ele foi usado como o libertador, um tipo de Jesus, né? É um tipo de Jesus, o libertador do povo. Então, nessa época aqui, ele já tinham passado as 9 pragas, né? E agora, nessa 10ª, é que a 10ª praga era o quê? A morte dos primogênitos. O anjo destruidor vinham, o vingador, porque aqui também é um tempo de juízo, porque é guerra de tronos, guerra de deuses, para mostrar que aqueles deuses, como a pastora Fabiana colocou lá, um estudo maravilhoso, bem curtinho, sobre cada praga, cada deidade, cada uma tinha todo um propósito. Deus é um Deus de propósitos. E aí, então, eu volto. Êxodo 12. Estamos aqui, contextualizando. Então, Deus fala, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 dias deste mês de Aviv, que significa espiga, milagre, mês de Aviv, ou Abib. Eu não gosto de falar Nissan, porque Nissan é o nome que é, ali o Nabucodonosor deu para esse mês, então não gosto de falar. Eu prefiro falar o nome que Deus deu, né? Abib. Aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Deus é muito organizado, muito organizado. Não ia desperdiçar nada, até porque eles estavam saindo, eles tinham pressa. O cordeiro ou cabrito, também podia ser cabrito, sem mácula, sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, quer dizer, estava ali juntinho ainda, era um bebê, vamos dizer assim, e o guardareis até o 14º deste mês. Então, eles tinham que esperar esses dias. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Ele avisou 14 dias antes. Ei, vocês vão se preparando aí, porque no dia 14 eu vou enviar o anjo destruidor. Prepara o cordeiro. A gente tem que se preparar para as festas. Abrindo parênteses. Quando a gente está... a festa de um aniversário de um filho, a festa de 15 anos, festa de casamento, ou festa na igreja, um mover. Ah, vamos fazer aqui o sábado para as mulheres. Né? Não há todo um movimento, uma preparação, aquele povo todo compra coisa, se prepara, roupa. Como que a gente também não vai se preparar para a festa de Deus? Principalmente para a festa de Deus. A gente precisa se preparar. Por isso que essa semana toda eu estou assim. Sim, eu tô. Porque sei que vai ser, já foi colocado lá também
no Tropa. O Shabat vai cair, é sexta para sábado, a partir do pôr do sol. E o domingo de Páscoa, de acordo com essa data aqui que nós estamos lendo, vai ser de sábado para domingo. Então, você já vai se preparando. Eu já estou me preparando. Ano passado, eu fiz sozinha aqui. Eu vou mostrar rapidinho, porque está tudo aqui, como é que vai ser o jantar. É muito simples. E ano passado eu fiz sozinha, junto com os irmãos no Zoom. Mas esse ano, eu já vou lá com uma parte da minha família que está aqui. Não vou comprar o cordeiro, vai ser um almoço no domingo. Não vou comprar o cordeiro porque aqui é difícil de achar e é muito caro. Mas se vocês, eu acho que aí no sul é mais em conta. Pode comprar costela do cordeiro, não é caro e é muito gostoso. Mas eu vou comprar um frango assado e vou estar lá com a minha irmã, meu irmão. E aí eu vou colocar as ervas amargas para lembrar. Tudo isso é um memorial. É um memorial. E é um culto, sabia? Eu vou mostrar para vocês, está tudo aqui na Bíblia. É culto, é um rito, é tremendo. Então, aí, as ervas amargas para lembrar. Você pode usar rúcula, chicória, que tem aquele amarguinho. E um potinho com água com sal para lembrar as lágrimas, os clamores deles lá. Um outro potinho. Você pega a maçã ralada, é muito simples. Tem um nome que eu esqueci. A Aura deve saber desse doce. Assorá, né? Massorá, massoré. É o Harote. A harote. Eu não anotei aqui, esqueci. Harote, isso. Você pega a maçã, tira a casca dela, rala, coloca não bota limão, não. Coloca um pouquinho de mel, gente, já está pronto, porque ela vai ficar escurinha, vai lembrar o barro. É para isso. Você vai contando para as crianças, vai contando para as pessoas aquilo. Que coisa linda! Alguns botam ovo cozido, mas não é necessário. E, e o frango precisa de ter um osso, né? Então, por isso, ou coxa, ou frango inteiro, ou asinha, tá? Já que se não puder ter o cordeiro. Não tem problema, não tem problema nenhum. Então, você pode fazer, e é um espetáculo. E depois você faz a ceia do Senhor. O suco de uva e o pão sem fermento, que dá para fazer. Dá para fazer. Eu que não sou experiente na cozinha, ano passado eu fiz e esse ano eu vou fazer também. E fica uma delícia. O quê? Você não sabe fazer, Áurea? Não pode fazer, porque toda farinha tem fermento, mesmo a sem fermento, entendeu? Sério? Sério, Ué, você tem que comprar os matzot, não que eu sabia. já encomendei o meu, já mostrei aqui, ó. Que são esses sim, são pão kosher sem fermento, entendeu? Que você só A pode comer farinha tem ele durante fermento? uma semana. É, são esses aqui, ó. Não dá para ver, não, né? Mas dá Direito. para ver um pouquinho. Matzá. Ele é como Matzah, um biscoito. parece um creme Ele cracker, é como um porque biscoito. pelo judaísmo messiânico eles tiram todo o fermento de casa, né? Inclusive as Sim, farinhas. Então não vou pode falar lá fazer. também. Mas a farinha de trigo, essa nossa, que não tem fermento também? Não sabia, Porque o não. problema é o fazer, que qualquer farinha leveda, entendeu? Se passar dos 18 Entendi. minutos, tem um tempo Ah, aí que aí ela leveda, mesmo sem fermento ela leveda, mas aí, se entendeu? você fizer antes, que não pode É fazer no 12 dia. minutos. É Até 12 12, minutos. não é 18 não, tá certo, 12. Até 12 minutos. Que para nós, quando eu fiz a receita, não tem que fermentar, não. E ela não fica, ela Inclusive, fica. aqui a Chuvu, a congregação messiânica, nem cordeiro põe, não. Eles não põem Eu mais sei. cordeiro, porque o nosso cordeiro é Yeshua. Então, ela é Sim. dispensada. Né? Mas aí depende, você pode usar o Você cordeiro, está que a gente sabe. certo, Áurea. Aqui também é assim. Como qualquer outra carne, é o seu almoço, entendeu? Não tem nenhuma É, representação. é isso aí. Então, ó,
Guardareis o cabrito ou o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, é o 14 de Aviv, ou Abib, que vai ser agora, como eu falei, sábado para domingo, certo? E tomarão sangue. Isso é muito importante fazer, tá, gente? Esse ato profético. Na época da pandemia, eu fiz nas minhas irmãs, ninguém pegou Covid, peguei o suco de uva ali, tá? Você pode botar um pouquinho, vai orando. Não é o suco que vai proteger. Não é, é o ato profético, é a sua fé no que Jesus fez, né? É a sua fé. Então, você vai orando, é tão bom. E eu faço também. Ele diz assim, ó, tomarão sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos. Olha aí. Porque, na verdade, a festa da Páscoa leva 7 dias. Pães asmos, sem fermento. E esse é o tempo que a gente já começa a arrumar a casa, tirar coisas velhas. Eu já comecei a fazer aqui também. É muito interessante isso, gente. E você pode fazer isso para a sua vida, o tempo de você estar orando, né, se colocando diante de Deus. E aí ele diz: tomarão sangue nas casas em que o comeram. E naquela noite, versículo 8, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Não é a minha Páscoa, não é a tua Páscoa. É a Páscoa do Senhor. Amém, Luciane? Que bênção, isso mesmo. Isso aí. E eu passarei pela terra do Egito esta noite. Então, foi Deus que passou. Foi o próprio Deus executando o juízo que passou ali na terra do Egito. E ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue, eita glória, vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Aí eu fiquei pensando, e Deus não vê tudo? Precisa ele ver o sangue? Ele não conhece tudo? Nós é que temos que obedecer. Olha aí, nós é que temos que obedecer, entrar no mover de Deus. Ele ama isso na gente. Ele dá para a gente a livre escolha, né? O poder da escolha. Passarei por cima de vós. Eu vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória. Memorial. Cada vez que a gente faz isso, nós estamos levantando um memorial diante de Deus, que nem nas nossas orações e nossas ofertas. Cornélio, o anjo fala para ele, Deus ouviu suas orações e suas esmolas, ofertas. Subiu como memorial e sobe. Gente, isso é lindo demais. É lindo demais. E aí ele continua. Celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas celebrações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Já falei.
convocação santa, separado. Ele separa tudo para ele. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isto somente aprontareis para vós. O 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, 7 dias. Pelo que guardareis este dia, porque naquele mesmo dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito. Ei, aquele povo era exército? Não. Mas Deus já via eles como exército. A identidade deles foi tocada ali. Que coisa tremenda. Para que vocês se lembrem que neste mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esses dias nas vossas gerações, até nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Amém? Olha, indo lá para o 21. Vou lá para o 21 agora, o versículo. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse: Escolhei, tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Porque peça, Páscoa, peça, no hebraico, significa passagem. No inglês é Passover, passagem. O anjo pulou por cima. Então, é passagem do velho para o novo, é de um tempo de escravidão para um tempo de liberdade. Olha isso, de um tempo de escravo, mente escrava, para um tempo de exército, mente de guerreiros. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Tem que celebrar muito, não podemos esquecer. Sim, Yeshua é nosso Cordeiro Pascal. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. É perpétuo, eterno. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Outra tradução é rito. A gente lê, até que eu li agora, esses dias, e vi o culto, a palavra encheu meus olhos. Vocês estarão cultuando a Deus. Que lindo! E a casa de vocês, nesse jantar, o almoço, vai ser como culto. Que coisa tremendo, tremendo. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, aí eles vão perguntar: que é esse o vosso? Ou que rito é esse? Aí vocês dirão: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Eu vou pedir para o pastor colocar ali uma imagem do Corban. Como ele diz aqui, essa é a Páscoa do Senhor, o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Corban da Páscoa. Jesus falou lá em Mateus sobre o Corban. É sacrifício. Olha que imagem linda! É o cordeiro e o mundo inteiro, as nações. O sangue derramado. Para quê? Para que a gente tivesse cura. Por que foi derramado sangue? Libertação, cura, reconciliação, perdão dos pecados, proteção, aleluia, intimidade, relacionamento com Deus, porque até ali não, depois com Jesus, né? Lógico, com Jesus é que o véu do templo se rasgou, que até então só os sacerdotes podiam entrar ali, e uma vez por ano no Santo dos Santos. Já vai, eu vou fazer o arroz, tá? Oi, Galu. Então, aí eu vou pedir para o pastor trazer também a outra imagem que mostra uma parte da ceia ali. Essa aqui tem o cordeiro, mas como foi dito, não precisa. Aqui os pães asmos, ó.
Ele parece um biscoito, certo? O suco de uva, tá? Aqui as ervas amargas e aqui os molhinhos lá. Aí você não tem problema nenhum. É muito bom. Também só para ter uma ideia. E agora eu quero falar sobre o fermento. O fermento, Jesus falou sobre o fermento. Jesus falou sobre o fermento lá em... Aqui, ó. Na Bíblia, o fermento é usado como uma metáfora para representar a corrupção, a má influência, o pecado, a impureza. Também é usado para simbolizar a transformação que o evangelho opera nas pessoas. Olha o que ele vai falar, Paulo, em Coríntios 5, 7, 8. Paulo exorta os cristãos a jogarem fora o velho fermento e a celebrarem a festa com pão sem fermento. E o que é esse pão? Pão da sinceridade, da verdade. Esse é o pão sem fermento. É Yeshua, né? Tudo aponta para ele. Mateus 16, 5 a 12. Aqui Jesus vai falar, vai ficar mais pesado, porque o fermento é uma doutrina. Por isso que a gente tem que ter a mente mudada, certo? A gente tem a mente de Cristo. Jesus fala sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16, versículo 5. Ele fala assim, ó. O 6. Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos, tomem cuidado do fermento dos fariseus e saduceus, as doutrinas, os ensinos deles. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão? Eles tinham esquecido o pão para levar. Aí Jesus, percebendo isso, disse: mas por que arrazoais entre vocês, homens de pequena fé? Sobre não vos tendes fornecido pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantas alcovas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantastes? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina, dos ensinamentos dos fariseus. Lucas 12 vai dizer também para os discípulos para eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. E aí Jesus aponta para a hipocrisia. Fermento também é falsidade, hipocrisia. Tremendo, porque eles falam uma coisa, mas não praticam. Ensinam a fazer, mas não praticam, certo? E João 6, do 53 a 57, o ensinamento correto. Daí eu lembrei esses dias até com uma moça lá no caixa, quando eu fui comprar bacalhau, que estava em promoção, não com Páscoa, porque eu como bacalhau o ano inteiro. E aí ela falou, já vou comprar também para sexta-feira. Aí me deu uma luz assim, eu falei, caramba, eu também fazia isso. Eu fui criada assim, eu não comia carne. Aí eu falei para ela nem entendeu, mas ela regalou um olho assim, ficou me olhando, porque eu disse assim, pois é, Jesus falou que se você não comer da minha carne, não tem parte comigo. Se você não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Esse é o ensinamento correto, lá em João 6, 53. E ele, quando disse isso, havia muitos discípulos escutando o discurso, mas eles se escandalizaram com Jesus, com essas palavras, se ofenderam. E aí eles se abandonaram, decidem abandonar. Isso é muito difícil para mim. É muito difícil. Aí Jesus vira para os 12 assim, pergunta logo na lata: e vocês também querem partir? Aí Simão Pedro veio com uma resposta maravilhosa. Ele responde: Senhor, para quem iremos nós? Queridos, não é uma pessoa. Tem uma música que fala aí, para onde iremos nós? E todo mundo repete, a maioria. Por favor. Tá errado. Não é um lugar. Tá, Yeshua é um lugar sim, mas é uma pessoa.
E Pedro, por revelação, ele fala assim: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha que declaração maravilhosa. Eu quero chegar no preço e falar: só para quem iremos nós? Não, 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 só. Porque cremos, só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Santo de Deus. Nós também cremos e temos conhecido que tu és o. Ai, coisa linda, tu és o Santo de Deus. Amém? Aquela palavra corban, só para lembrar, em Marcos 7:11, Jesus também vai denunciar os fariseus, tá? Quando ele fala sobre oferta. Corban é sacrifício. Então, por quê? Os fariseus estavam fazendo o quê? Chegavam para os discípulos e falavam assim, para os discípulos deles falavam assim: olha, vocês podem tirar a oferta do teu pai e da tua mãe e dar o templo. É mais importante. O corban. Aí Jesus denunciou isso. Ei, vocês estão desobedecendo o mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Então, ele denuncia isso. O corban é uma oferta oferecida a Deus, é um tesouro sagrado. Essa é a tradução dessa palavra. Então, Jesus condenou a prática dos fariseus e escribas que dedicavam dinheiro ao templo em vez de ajudar os pais em primeiro lugar. Honrar os pais, pai e mãe. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar antes de celebrar a ceia. Vamos orar sobre isso? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é tremenda, Senhor, e a tua palavra é luz. A tua palavra, ela também é espada. Ela é a espada do Espírito. E ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. E ela é a única que atinge aquele lugar, aquele ponto que separa a alma do espírito, a razão, a emoção do espírito. E as juntas e medulas. E ela é apta para discernir todas as coisas. E nada, absolutamente nada, está oculto, escondido diante de Deus. Não adianta nós queremos esconder nada, porque tudo está exposto aos olhos dele, ele conhece tudo. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nesta tarde, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelos pecados dos nossos familiares, Senhor, nossas gerações, que não tinham esse entendimento. E nos ajuda, Senhor, agora nós temos entendimento, nos ajuda a praticar, a romper, Senhor Deus, todo impedimento que a nossa alma se levanta, damos uma voz de comando, uma ordem para a nossa alma: fica no teu lugar, fica no teu lugar, obedeça a palavra, em nome de Jesus Cristo, obedeça a palavra. Senhor, nós queremos ver o reino, nós queremos nascer de novo, nós podemos nascer todos os dias, porque nós somos nova criação todos os dias. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Senhor, nós queremos entrar nestes tempos, Senhor Deus. Queremos entrar, sim. E a Páscoa é tão importante que eu nem falei isso, mas o Senhor dá oportunidade para aqueles que não puderam celebrar nesse tempo, de celebrar mais para frente a Páscoa. Ele dá uma segunda oportunidade de tão importante que é essa primeira festa do ano, do início do ano. Então, Pai, nos ajuda a celebrar com alegria, Senhor, a tirar o velho para colocar o novo, porque o Senhor disse também que não pode colocar vinho novo em odres velhos. Por isso nós precisamos ser odres novos, Senhor, porque senão o vinho vai se espalhar, vai sair ali, a unção vai sair. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor Deus, a nascer de novo todas as vezes que for necessário, porque queremos ver o reino, queremos ir mais além, nascer da água do Espírito, a água Yeshua, nascer nele mesmo e no Espírito Santo, para entrar no reino, para nos movermos no reino de Deus, nos movermos, aleluia, e assim aproveitar os portais, porque
A Páscoa, Jesus, nosso Cordeiro Pascal, ele entregou a vida dele ali. O último suspiro foi às 3 horas da tarde, na hora nona, porque aponta para o sacrifício da tarde. Tudo que os judeus faziam, Jesus veio para cumprir tudo. Nos ajuda a cumprir também, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá estratégia para o teu povo, Senhor. Dá estratégia. Eu tive resistências também, mas não liguei, não. Até ofensa. A gente se ofende, se escandaliza, mas perdoa. Porque o importante é morrer para si mesmo, tem que pagar o preço. E logo ficar alegre. Então, que o Senhor dê estratégia, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos agora celebrar aqui com a ceia do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esse pequeno pedaço de pão, esse suco de uva, fazendo memória de Ti, Senhor. Nós estamos fazendo memória de Ti. Eu estou me lembrando agora daquela mulher, não tem nome. Ela estava ali, Jesus estava na casa de Lázaro, o leproso, e era na semana da Páscoa, meu Deus, na semana da Páscoa, ela se aproximou por trás, ela veio com um vaso de alabastro de muito preço, custou 1 ano de trabalho. Pensa no quanto você recebe 1 ano de trabalho? Custou 1 ano de trabalho, 300 dias, um dinheiro era um dia de trabalho. E ali ela quebrou aquele vaso, ela chorando nos pés de Jesus ali, os cabelos, e aquele perfume invadiu todo o ambiente, e veio a crítica. Os próprios discípulos veio a crítica. Por que você quebrou aqui esse vaso de alabastro? Por que não vendeu para comprar dinheiro para os pobres? Jesus veio e falou: ei, deixem ela. Uma coisa boa ela fez por mim. Ela fez uma coisa boa por mim, porque ela está me ungindo, está apontando para o meu sepultamento. Eita, glória! E isso será como memorial. O resto da vida, todos falarão dela. Toda vez que a gente faz uma adoração, entregando algo que nos custa. Meu Deus, coisa linda. Isso também sobe como memorial diante de Deus. Aleluia. Que coisa mais linda. O Senhor trouxe essa palavra agora. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada. Obrigada pelo sacrifício. Obrigada. Isso também é um memorial. Nós estamos anunciando quando fazemos a ceia do Senhor, celebramos junto contigo essa comunhão. Nós estamos anunciando, declarando para o mundo que o Senhor, a nossa aliança contigo, e que a carne foi partida ali, o corpo foi partido ali, mas para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, Senhor, e que nós tivéssemos acesso pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é vida, a vida do próprio Deus. É sangue, é proteção. O sangue de Jesus nos limpa de tudo, tornando-nos mais alvo como a neve. Cantando essa música anos atrás, o Senhor me deu uma visão, um entendimento sobre a nossa identidade, que algumas vezes nós não nos vemos lavadas, limpas como sangue, alvos como a neve, e o inimigo nos vê, porque ele precisa até usar óculos escuros, porque não consegue enxergar a gente. É igual quando estamos na neve. Na neve, quando está muito forte, muita neve, nós não conseguimos olhar para a neve sem óculos escuros, machuca os olhos. O inimigo nos vê assim. O Senhor me deu essa visão, esse entendimento sobre a nossa identidade. Nós somos alvo como a neve, mais alvo como a neve, como diz aquela música, alvo como a neve, ah, mais alvo do que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvos que a neve nós somos. Amém? Podemos tomar com alegria. Obrigada, Jesus. Podemos beber.
E agora, eu quero trazer a última palavra aqui, mais um versículo. Apocalipse 5:12, mostrando que ele que é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Amém?